rápido, eu acho que a gente vai ter tempo para isso, é tranquilo. E caso queira me interromper também, fica à vontade. Não tem nenhum tipo de problema. Ou no final, a gente abre para algumas perguntas e para trocar alguma ideia. Pessoal, meu nome é Raquel Alcântara. E hoje eu estou como Tech Lead numa empresa daqui de São Paulo, que a gente tem franquia e tem uma filial em Goiânia, que é a TOTUS. Eu atuo na TOTUS Brasil Central como Tech Lead de suporte e desenvolvimento. Sou entusiasta na área de Data Science e Inteligência Artificial. Nas minhas horas vagas, eu gosto de fotografar pessoas, paisagens, bonequinhos de action figures também. E de hobby, outro hobby que é corrida, atividade física, artes marciais. Eu treino taekwondo também e gosto de ler. Um pouquinho sobre mim. Nós vamos falar aqui desse evento meteorológico que causa muito dano, né? Os furacões, ciclones, causam impactos e danos sociais, econômicos, ambientais, desastres, devastações, causam mortes, né? Problemas no ambiente e muita grana é gasta, né? Por onde o furacão passa. Então, existe muita oportunidade de trabalho voltado para IA, para essa área, utilizando imagens de satélites, né, geoestacionários. Então, é basicamente isso aqui que a gente vai ver de uma forma bem resumida, tá? Não vou descer em detalhes muito profundos, vou trazer alguns tópicos aqui que são relevantes para a gente passar, mas não vou descer com tanta profundidade, porque também não é muito a proposta para esse momento. Mas podem entrar em contato comigo, a gente pode conversar em outro momento também. E se fosse mais um workshop, aí desceríamos em código e tudo mais, beleza? Bom, essa aqui é a receita do bolo para se formar um furacão. Basicamente, ele é formado no oceano, em regiões onde a temperatura da água ela é um pouquinho maior, superior a 27 graus, que gera um fenômeno chamado onda tropical, onde o ar quente e úmido ele sobe, carregam as nuvens, cria precipitação, e esses dois caras aqui, a chuva forte e o vento, entra em sincronia, ele faz um balé doido e está pronto. Virou o tornado, o furacão, o ciclone. Trouxe essa imagem aqui da formação de um furacão formado, né? Por que é importante? Nós vamos utilizar métodos, né, de inteligência artificial. Nesse caso aqui, a gente vai usar Deep Learning, né, aprendizagem profunda, aprendizado profundo. Importante a gente conseguir identificar as características do evento olhando, né? Então, temos no meio, no centro da imagem, o olho do furacão, área com céu normalmente limpo, ventos leves ali naquele diâmetro. A parede do olho são as nuvens que estão ao redor ali, naquele anel. E nas extremidades da forma espiral, a gente tem uma área de faixa chuvosa. E o interessante é que, dependendo da localização, por conta, né, do movimento de rotação da Terra, dependendo da localização desse evento, ele gira horário e anti-horário. Então, aqui ele está rodando horário. E se fosse aqui, esse exemplo foi algum que passou na costa leste dos Estados Unidos. Então, ele gira assim, horário. Ciclone, furacão,
tufão, tornado. Porque a gente vê várias nomenclaturas, várias denominações para o mesmo evento. Tudo ali é ciclone. Só que, dependendo ali se ele ocorre no Pacífico, se ele ocorre no Índico, ou se ele está mais ali para a costa dali dos Estados Unidos, ou está mais aqui para o continente asiático, ele vai ter denominações diferentes. E dentro das suas respectivas ali, das suas respectivas áreas, nos oceanos, também é considerado a velocidade, a intensidade, né? Quanto mais intenso é um ciclone, ele pode levar um nome diferente. Então, basicamente, resumindo, tudo é ciclone. A diferença ali que tem também, o tornado, ele vai ser um ciclone, não chega a ser um furacão, porque ele tem um diâmetro menor. O furacão ele tem um diâmetro que cobre uma área maior. Já o tornado é menorzinho. Mas também é danoso, assim como os demais ciclones. Vou falar um pouquinho das categorias deles também, que é interessante. Existe uma classificação, várias classificações, né? Vai de acordo com as organizações climáticas de cada região do mundo. Então, assim, tem a parte lá do Japão, eles utilizam uma classificação, tem uma escala, né? Essa escala que eu estou apresentando para vocês é a escala utilizada lá nos Estados Unidos, porque esse dataset que a gente vai usar aqui é um dataset de imagens satélites lá dos Estados Unidos, não é do mundo, não é do mundo todo, tá bom? Então, de acordo com o Centro de Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, existem as seguintes categorias. Coloquei em nós, porque lá é muito aplicado em nós, eu não cheguei a converter, mas é 1,8, né? A conversão, quase dobra para quilômetros por hora. Depressão tropical, até 33 nós. Depois ele evolui para uma tempestade tropical. Depois vem os denominados furacões mesmo. Nos Estados Unidos, a partir da categoria 1, eles já chamam de hurricanes, né? Categoria 1, 64 a 82 nós. Categoria 2, e assim por seguinte. Categoria 4 e a 5, eu vou até antecipar que é um problema que vai causar desbalanceamento de dados mais para frente, é que, a partir da categoria 4 e 5, a quantidade de imagens do furacão ela tende a diminuir. Então, por exemplo, nesse dataset que eu irei apresentar para vocês, ele tira foto a cada 3 horas. Categoria 4 e 5, ela tem um tempo menor de duração. Então, por consequência, a gente vai ter menos imagens para trabalhar, que é um problema. Então, como vamos trabalhar aqui imagens, vamos falar um pouquinho sobre Deep Learning. Para quem ainda não conhece, aprendizado profundo é uma sub-área da aprendizagem de máquina, Machine Learning, que é um subcampo de estudo da área de inteligência artificial, que é uma área da ciência da computação, né, que estuda e tem como objetivo fazer com que as máquinas pensem e tenham comportamentos inteligentes e automatizados. Diferença, bem resumido, tá, gente? Do Deep Learning para o Machine Learning. No aprendizado de máquina, como, por exemplo, aqui trazendo aquela imagem do carro, temos aqui uma tarefa de classificar se é um carro ou não. No Machine Learning, a gente tem uma etapa chamada extração de características, no qual é feita a codificação para extrair, ou ela é feita manualmente, ou é feita uma automação para isso. Mas é uma etapa separada.
E, em seguida, temos a tarefa, um modelo, né, que vai realizar a classificação. E vai gerar uma saída ali, no caso, é um carro ou não é um carro. No Deep Learning, a gente tem tudo junto. A gente passa uma entrada, no caso, vai ser a nossa imagem. Inicialmente, é feita a etapa de extração de características. Quem vai fazer isso, nesse exemplo aqui que eu vou trazer, vai ser uma rede neural convolucional. E, em seguida, é feita a classificação. Então, assim, a gente passa a entrada. Deep Learning, resumidamente falando, é baseado em redes neurais profundas. Aqui a gente tem um exemplo de uma rede neural simples. Temos a camada de entrada de vermelhinho. Temos uma camada escondida, uma camada oculta, de laranja. E temos a nossa camada de saída. Na Deep Learning, a gente tem diversas camadas ocultas. Essas camadas, camada oculta, basicamente são os pesos, né, que vão sendo aprendidos ali durante o processo de aprendizagem. Alguns exemplos de modelos, métodos, né, que representam Deep Learning. O primeiro é rede neural convolucional. Tem mais exemplos, tá? Rede neural recorrente, LSTM, né, memória de longo prazo, e os autoencoders. Nesse caso aqui dessa apresentação, nós vamos utilizar a rede neural convolucional. Um exemplo aqui, eu trouxe um exemplo mais simples, uma arquitetura simples de um curso da Alura, que é muito bom, por sinal, tá? Não é propaganda, que é bom. A gente tem a primeira camada ali, que é a camada de entrada. Nossa imagem, tá? Isso aqui vai ser uma tarefa de classificação. Nós vamos classificar na imagem aqui se é um ganso, se é um pato, que tipo de animal que é da imagem. Então, nós vamos passar um dataset. Essa rede ela vai aprender. Como é que ela vai aprender? Nós temos, no primeiro bloco, a nossa imagem. E temos aqui meio que funciona... Deixa eu ver aqui. Vou explicar para quem nunca viu, tá? Temos um filtro. Basicamente, um filtro ele vai percorrer a imagem, vai deslizar, né, a imagem toda. Em cada vez que ele vai andando pela imagem, que é esse quadradinho menor aqui, ele vai fazendo operações matemáticas, né? As convoluções. Basicamente, é multiplicação e soma. Na medida que ele vai percorrendo, ele vai gerar um mapa de características, que é esse cara aqui. Primeiro começa no baixo nível. Aqui, na convolução e na camada de pooling, a camada de pooling ela serve para diminuir a dimensionalidade do nosso feature map, né? Nosso mapa de características. Nessa primeira convolução aqui, a gente vai pegar a quina, borda, curvas da imagem. Na segunda, a gente já vai pegar características de médio nível. Por exemplo, já consegue pegar um olho da pessoa, por exemplo, um olho do animal, né? Já que na terceira camada de convolução, a gente já consegue pegar tipo a cabeça, um exemplo. Então, aqui a gente consegue pegar mais características. As últimas camadas, essas FC1 e FC2, nesse momento aqui, é onde a nossa tarefa de ou classificação ou regressão, no caso do nosso exemplo, vai ser classificar, porque a gente vai classificar o ciclone de acordo com aquelas categorias. É onde vai acontecer, que nas camadas, elas são popularmente conhecidas como camadas totalmente conectadas, né? As fully connected layers. São essas camadas aqui. Aqui é feita uma transformação da matriz. Até aqui a gente está trabalhando
entrou uma matriz, né? E aqui é feito um achatamento, que vira um vetor. E depois ele vai trazer a probabilidade de ser um ganso. Tipo, 0,89 de que é um ganso. Então, ele traz um resultado probabilístico ali, no caso. Nesse caso, a gente usa a função de ativação softmax. Vou apresentar para vocês os datasets utilizados, quais ferramentas, como que foi feita a preparação do dado. Vou trazer um resumo de como está configurado o modelo e uma métrica de avaliação. Não trouxe todas, né? Dá para trazer mais coisas para a gente avaliar uma tarefa de classificação. A gente é um conjunto, né, de métricas que são utilizadas. Eu vou trazer apenas uma aqui para a gente ser mais sucinto. O dataset utilizado está cortando um pedacinho ali, mas tem 4 imagens aqui no canto. Ele deu uma empurrada. Tem 4 imagens do canal infravermelho. Aqui elas estão, né, em tom de cinza. Aqui são ciclones acontecendo. Aqui está bem visível, né? Dá para ver aqui o olho dele. Aqui está começando a formar. Bem aqui o centro dele está aqui. Aqui também. E esse aqui está na categoria, nem entrou na categoria 1. Está como depressão tropical ainda, bem no início. Esse dataset, ele é chamado HERSAT B1. Ele foi montado pela Administração Nacional e Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Ele consiste em arquivos.netcdf, que contém tanto o array com essas imagens, né, quanto vem em torno de umas 30 variáveis lá dentro. Então, vem muita informação a respeito do ciclone. Ele vem agrupado por data, vem agrupado por nome do evento, né? No caso, o nome do ciclone. E lá dentro tem diversas imagens, a cada 3 horas, uma imagem. Isso são os respectivos dados. São imagens infravermelho, do canal infravermelho, e elas têm a dimensão de 300 por 300 pixels. Esse conjunto de dados, ele começa a ser coletado em 1978. Porém, eu peguei só uma parte dele, tá? Peguei entre 2001 e 2016. Agora vai. E esse dataset, foi feita uma divisão nele entre treino, validação e teste. O segundo dataset utilizado é o Arbitrix, que é um compilado de informações de ciclones de várias organizações do mundo inteiro. Desculpa. Então, vem desde coleções lá do Japão, da China, vem dos Estados Unidos, do México. E eles juntaram tudo, disponibilizaram em um arquivo .csv. E, nesse caso, eu uso ele para extrair a intensidade, né? A velocidade do ciclone. As ferramentas utilizadas. No Python, né? Utilizamos algumas bibliotecas bem famosinhas, bem utilizadas, né? No caso, o Keras, do TensorFlow, para fazer toda a parte de modelagem, data augmentation e a parte do modelo, né, da rede neural convolucional. O NumPy, que é muito usado para fazer manipulação de arrays. Então, a gente usa ele, né, para manipular as matrizes, né, as imagens. O Seaborn, para fazer algumas visualizações, alguns
plotar alguns gráficos. Eu utilizei ele basicamente só para isso. E o Google Colab, utilizando a versão Pro dele, para utilizar a unidade de processamento gráfico, porque demora, exige muito, né? Então, assim, usando o paralelismo, a gente consegue treinar mais rápido do que ficar... Se eu vou rodar no meu computador aqui, vai ficar uns 2 dias treinando, né? E lá fica mais rápido, né? E RAM alta, a configuração de memória RAM alta, porque a gente está lidando com uma quantidade grande de imagens em arrays. Foi feita, primeiramente, a interpolação da imagem com a intensidade. A intensidade está num dataset, as imagens em outros. A gente precisa cruzar usando horário, nome do furacão, data, e pegar a respectiva intensidade dele e rotular. Em segundo passo, foi feita a remoção das imagens danificadas, né? Fazer uma limpeza no nosso dataset. As imagens danificadas e as que não tiveram intensidade localizada. Elas foram removidas. Recorte centralizado. Nesse caso aqui, a imagem estava maior, né? Aqui, basicamente, a gente centraliza, corta as bordas, remove as bordas. Por quê? Quanto maior a imagem, são mais recursos são exigidos, né? E aqui em volta tem informação que pode ser descartada, que não vai ser aproveitada pelo modelo. Então, recortei elas ficaram no tamanho de 100 por 100 pixels. E, em seguida, foi feito o aumento de dados. Essas 2 imagens aqui de baixo é um exemplo. Essa aqui foi feito um flip. A gente virou ela, né? Pode ser feito flip horizontal, flip vertical. Nesse caso aqui, foi aplicado um flip vertical. E aqui foi aplicado outra técnica, que é o rotation. Essa mesma imagem só foi rotacionada. Nesse caso aqui, ele preenche esses cantos aqui que falta, que está preto. Isso é parametrizável, né? Ele pode ser preenchido pelos pixels mais próximos aqui. Aí ele vem completa essa parte, ela fica quadradinha. E, por último, foi feita a normalização. A imagem são pixels, né? Então, cada informação de pixel aqui vai estar com um valor. E a gente, no caso, eu apliquei a normalização para eles ficarem ali numa escala entre 0 e 1. Normalização ela é importante, tanto para otimizar o modelo, quanto também para evitar que ele enviese ou outras disparidades também. O modelo. Só um resumo aqui, tá, gente? Eu não trouxe o sumário dele, porque são muitos parâmetros, né? Foi aplicado uma CNN, né? Rede neural convolucional. 3 camadas de convolução, junto com max pooling. Convolução, max pooling, convolução, max pooling e de novo. 2 camadas totalmente conectadas, camadas densas. O otimizador utilizado foi o Adam. 100 épocas para treinar. Parada antecipada com patchings setado para 7. Parada antecipada, ela evita o overfitting, né? Evita que o seu modelo se adere tanto ao conjunto de treino ali, que quando ele vai para dados reais, ele desaprendeu, porque ele ficou tão colado ali nos dados que foram vistos, né? Avaliação. Até o momento, esse modelo, porque tem coisas para serem melhoradas nele, que dá para melhorar um pouco a acurácia. 0,77, quer dizer que ele está enderrando ali 33% das imagens. E descendo aqui nas categorias, categoria 0, daqui das que ele mais acerta para que ele mais erra, né? 86% de acerto na categoria 0, 84% na categoria 1, categoria 2, 84% também, na 3, 82%, e aqui começa a desabar, 66% e 62%. Categoria 4, a 5, a 6 ela não está, porque ela está junta com eu juntei com a 5, tá? Por isso está faltando uma categoria aqui.
porque são pouquíssimos dados, muito pouco. E, assim, a diferença de dano de uma categoria 5 para 6 são violentos, né? Ambos são violentos. Então, eu juntei um pouquinho. Não deu tanta diferença. Mas a 4 e a 5, gente, é por conta... mesmo fazendo data augmentation, existe uma falta de dados, existe um desbalanceamento. Data augmentation ela vai resolver o desbalanceamento, mas ela os dados são aumentados baseado naquilo real, né? Naquelas imagens que já existem. E no mundo real, categoria 4 e a 5 tem um conjunto de dados menor, o que, de certa forma, prejudica a performance do modelo. Tem uma série de aplicações aqui, de ações que podem ser feitas, né, visando a melhoria desse desempenho. E, basicamente, é isso aqui, gente, que eu queria trazer um pouquinho. Eu acho que não vai ter tempo para perguntas, porque já estouramos o nosso prazo. Eu tentei dar uma acelerada aqui. Eu queria agradecer a presença. Eu vou estar por aqui, tá? Eu vou assistir a próxima palestra. Quem quiser trocar uma ideia comigo, pode chegar, a gente conversa. E eu queria agradecer fortemente a presença de todos vocês. Estou muito feliz